Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Atos, capítulo 3, capítulo 3. Do versículo 12 até o versículo 26. Atos 3, do 12 ao 26. Vamos ficar de pé? Diz bem assim a palavra do Senhor. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento e vamos pedir que o Senhor fale conosco. Obrigado. Que o Senhor fale conosco. Senhor Deus e Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por essa noite, por este culto, Senhor, de oração e doutrina, Senhor. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os pecados de cada irmão aqui, cada irmã presente. Nos purifica com o sangue de Jesus, Senhor, e nos ajuda a compreender cada vez mais a Tua vontade e tudo aquilo que o Senhor fez, o Senhor está fazendo e o Senhor fará por nós. É no nome de Cristo que eu te peço, glorifica o Teu Filho, glorifica o Teu nome, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, a gente pode sentar. Vocês lembram que os apóstolos haviam curado um homem coxo com a deficiência e ali eles entraram no templo, felizes com aquele milagre,
E quando todos começam a olhar perplexos para aquela maravilha que havia acontecido, Pedro começa um discurso. Pedro começa a pregar para os judeus. Ele prega para aquelas pessoas que mataram a Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem especialmente para os judeus, mas é uma mensagem também para todos nós, todo ser humano, porque o judeu ele tinha uma característica que nós temos também às vezes. Nós achamos que pela nossa religiosidade nós podemos conquistar o coração de Deus. Nós pensamos que pela nossa religiosidade podemos realizar maravilhas, mas não é assim. Não é assim. Nós erramos da mesma forma que o judeu errava, achando que vinha pela minha obra de piedade e de religião. É interessante como os reformadores, como Lutero e como Calvino combateram isso na Igreja Católica, irmãos, romana, como eles diziam, como eles criticavam aquela veneração aos santos, aqueles elogios aos santos, porque os santos eram muito piedosos, faziam muitas coisas, dormiam no chão, passavam fome jejuando, oravam muito. Então, por isso, a igreja começava a venerar aqueles homens e aquelas mulheres. E algum pregador desavisado pode olhar para essa passagem e dizer: está vendo? Eles realizaram aquele milagre porque eles iam orar de manhã e no fim da tarde. Eles se consagravam, por isso que eles realizaram aquele milagre. Muitas pessoas, hoje, aqui em Natal, na Sociedade Evangélica Potiguar, no Brasil, acreditam nisso, porque a reforma protestante, com o passar dos anos, ela foi sendo engolida. E nós temos que voltar à reforma protestante. Temos que voltar a Lutero e a Calvino, mais uma vez, porque até nós mesmos somos influenciados por esses pensamentos. Por que eu digo isso? Porque eu começo assim, porque todos olhavam para Pedro e para João maravilhados. Aí Pedro fala: por que vocês olham para nós como se isso tivesse vindo do nosso próprio poder ou da nossa piedade? Esse milagre ocorreu não foi porque nós temos poder do Espírito Santo, não, meus irmãos. Como muitos aí pensam que tem e seguem quem supostamente tem. Essa maravilha, esse homem que era coxo e voltou a andar, ele não voltou a andar porque nós viemos aqui de manhã orar e viemos no fim da tarde orar, porque nós oramos muito. Nós ainda pensamos assim sobre muitas pessoas. Esse pastor aí se consagra, viu? Esse é consagrado. Esse aí vira noite orando. Por isso Deus usa ele, o pastor, a irmã de oração. Eles fazem assim, assim, assim. Eles oram pela igreja, por isso a igreja está uma bênção, porque eles oram pela igreja. Isso está muito distante da reforma protestante e da Bíblia. Pedro fala: por que vocês olham para nós? Não fomos nós, e nem foi a nossa religiosidade, a nossa piedade, o nosso buscar a Deus, o nosso orar. Não foi isso. Foi Jesus. Foi o Senhor. A pregação do pastor foi uma bênção? Meus irmãos, minha irmã, foi o Senhor. Tenha certeza disso. Coitado do pastor. O pastor, o pregador, é um pobre coitado, meus irmãos. É um pobre coitado. Sem Jesus, ele não é nada. Sabe o que é nada? Foi o Senhor. É o Senhor quem faz. Em quem canta, em quem prega, em quem ora, não importa. Porque vocês olham para nós? Não olhem para nós. Foi o que Pedro disse. E assim começa aquele discurso de Pedro, cada vez mais derrubando a idolatria para com o homem e levantando a adoração com aquele que merece ser adorado, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. E durante todo o tempo, Deus vai mostrar para eles que diante deles, diante dos homens, sempre existiram dois caminhos: o caminho de Deus e o caminho dos homens, o caminho de Deus e o do pecado, o caminho do bem e o caminho do mal.
E eles, sozinhos, sem Jesus, sempre procuraram o caminho do mal. É assim que Pedro começa a falar com aqueles homens que tinham assassinado a Jesus Cristo. Ele vai lembrar a cada um deles que ali o Deus de Abraão, o Deus deles é quem tinha mandado Jesus, e esse Deus estava glorificando a Jesus Cristo. Aquilo ali que ocorreu era para a glória de Jesus. Ora, eles andavam com Jesus, todos sabiam ali que eles eram apóstolos, discípulos. Aquilo ali foi feito para a glória de Jesus. Tudo que acontece na igreja de bom, tudo que acontece na sua vida é para a glória de Deus, é para a glória de Jesus. Nós temos que virar a chave em nossa cabeça, e isso não é fácil, e entender que a grande finalidade não é simplesmente a minha felicidade, o meu bem-estar, o meu conforto e a minha alegria. A grande finalidade de tudo é a glória de Deus. Deus faz para a glória dele, para a glória do seu Filho. É por isso que ele faz. E nós temos que buscar essa glória com alegria. Nós temos que ir atrás disso. Os judeus, eles se achavam muito bons, se achavam guias de cegos, como está lá em Romanos. Vocês se acham mestres, guias de cegos, mas vocês pregam contra o adultério, mas vocês são adúlteros. Vocês pregam contra o furto, mas vocês furtam. É o que Paulo fala com relação aos judeus. Os judeus, eles se achavam realmente pessoas boas, amigos de Deus e religiosos, bons religiosos. Mas aí Pedro diz que eles eram, na verdade, homicidas. Eles mataram o justo, eles mataram o santo, eles mataram. Então você veja que a pregação do evangelho começa, irmãos, com o quebrantamento do homem, do orgulho do homem. Isso foi uma polêmica grande na Reforma Protestante, porque algumas pessoas queriam dizer que eu tenho que pregar o evangelho assim, ó, Jesus te ama, pronto. Eu só tenho que falar isso. Naquele tempo já era assim, e ainda hoje é assim. E muitos vêm para a igreja falando que são cristãos, mas sem entender que são pecadores. Por quê? Porque eles vieram não porque Cristo os perdoou dos seus pecados, eles vieram porque Jesus os ama e quer fazê-los felizes. Isso não é o evangelho. O evangelho começa com essa palavra: arrependam-se e creiam no evangelho. Primeiro, arrependam-se, depois creiam no evangelho. Porque se eu não entendo que eu sou pecador, para que Jesus morreu naquela cruz? Me diga, para que ele morreu? Ele morreu pelos meus pecados. Então Pedro começa a quebrar aqueles homens, aquela idolatria que eles tinham com homens piedosos, homens que oravam muito, que viviam no templo. E ele diz: vocês são assassinos, mataram um homem justo, mataram o justo e mataram o santo. São assassinos. E aí, irmãos, eu queria falar uma coisa a vocês muito importante com relação a isso. Você pensa que o judeu, ele se achava cruel? Você pensa que ele chegou assim, acordou e disse: olha, eu quero matar aquele tal de Nazareno ali, porque eu gosto de ver, sabe, gente morrendo, tenho prazer. Não era assim. Sabe por que fizeram aquilo? Porque na cabeça deles, Jesus era um blasfemo, era um herege, era um mentiroso, era um homem que atentava contra a glória de Deus. Por que eu falo isso com vocês? Porque todas as vezes que eu e que você, todas as vezes que nós fazemos o mal a alguém, odiamos alguém e assim pecamos, nós justificamos a nossa raiva, a nossa indignação, dizendo: mas ele é mau, ele é do diabo, ele é injusto, eu estou indignado, Henrique, ele é um injusto, é um pecador. E ali eu caio na grande cilada do pecado. Eu, me achando justo, me achando zeloso com as coisas de Deus,
Na verdade, eu estou sendo uma pessoa que odeia, uma pessoa que está pecando contra Deus. Você entendeu? A artimanha do pecado que nos engana. Todos dizem, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito calma, até que você se depara com uma pessoa que você considera muito má, muito sem caráter, muito injusta. Aí você fica indignado, você fica com raiva, mas aquela raiva parece ser justiça. Mas não é justiça, é raiva mesmo, é ódio mesmo e é pecado. Por isso, nunca se esqueça, eles mataram Jesus porque na cabeça deles ele era um blasfemo. E nós matamos muitas pessoas em nosso coração, porque em nossa cabeça elas são hereges, blasfemas, irreverentes, pecadores. Tenha cuidado com isso, irmãos. Nós temos que amar os nossos inimigos. Não temos? Então, se a pessoa é má, não importa. Ame aquela pessoa, mesmo assim. E tenha cuidado com o grande erro no qual eles caíram. Ele diz que eles fizeram isso, fizeram aquilo por ignorância. Mas isso aqui não quer dizer que eles eram inocentes. Quer dizer que eles não sabiam que Jesus era o Messias. Na cabeça deles, ele era um blasfemo. Ainda assim, eles pecaram contra Deus. E Pedro vai começar a mostrar a cada um deles o pecado deles. Mas sempre, irmãos, sempre mostrando a esperança que há no Evangelho. Essa palavra de Pedro para as pessoas que mataram Jesus não foi uma palavra simplesmente de juízo, mas foi uma palavra também de salvação. Ele prega o pecado deles, mas para que eles se arrependam, e não para mostrar que são pecadores e depois ele vira as costas e ele vai embora. Não, ele fala do pecado deles para que eles se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos e olhem para o Senhor, que perdoa, que cancela os pecados deles. É assim que se prega o Evangelho, falando do juízo, mas também falando da graça de Deus. E assim Pedro faz com cada um daqueles homens, cada um deles. Ele diz a eles que eles tinham que se arrepender para que viesse um tempo de refrigério, para que viesse um tempo de paz, porque aqueles homens, eles não tinham paz. Por mais que estivessem a lei e tivessem as profecias, eles não tinham paz, eles tinham que se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. E isso só ia acontecer quando eles crescem no Senhor Jesus. Ele fala, arrependam-se e convertam-se dos seus caminhos, para que sejam cancelados os seus pecados. Meus irmãos, não importa qual seja o seu pecado, aqueles que mataram Jesus, eles puderam ter os seus pecados cancelados. Os pecados de qualquer um, até mesmo daquele que matou Jesus, pode ser cancelado. O meu e o seu pecado. Mas veja o que ele diz, arrependam-se, vejam o que vocês fizeram, vejam a maldade que vocês fizeram. Vejam que vocês não são piedosos, vocês são assassinos. É para isso que vocês têm que atentar. E se arrepender e simplesmente mudar. Mas essa mudança não viria deles. Não viria deles. Ele fala de Abraão, ele fala de Samuel, ele fala de Moisés, e ele diz algo muito sério para aqueles que não estão levando a palavra de Cristo a sério. Ele diz que Moisés tinha dito que haveria um profeta semelhante a ele, e aquele que não ouvisse aquele profeta, esse morreria. Moisés falava de Jesus. Ele está falando para eles que Jesus era aquele profeta e eles precisavam ouvir aquele Jesus, porque se eles não ouvissem, eles morreriam. E essa palavra continua atual. Aquele que não ouve Jesus vai morrer, meus irmãos. Ele vai morrer. E a igreja tem que dizer isso ao mundo. Você precisa ouvir as palavras de Jesus para viver e para não morrer. Ele diz bem assim, acontecerá que toda alma que não ouvir
que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. É assim. Essa é a palavra de Cristo a qual nós devemos ouvir. E assim Pedro vai falando do juízo, vai falando do arrependimento, vai falando do cancelamento dos pecados e vai falando da importância que era a palavra de Jesus, o servo que Deus quis glorificar. Aquele a quem eles mataram foi o servo a quem Deus quis glorificar. Ele fala bem assim: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Meus irmãos, essa frase, ela percorre muitos séculos, muitos. A promessa que Deus deu a Abraão percorre muitos séculos, chega até muitas pessoas. Na tua descendência será abençoada toda a terra. Mas você já parou para pensar qual é o sentido dessa palavra abençoado? Você sabe que sentido essa palavra tem? Na tua descendência, em Isaque, o descendente de Isaque, que é Jesus, nele será abençoada a terra. Que bênção é essa? De que bênção Pedro está falando? De que bênção Deus falou para Abraão? Que bênção é essa? Às vezes nós pensamos que são bênçãos materiais, pensamos que é saúde, pensamos muitas coisas. Pensamos que é somente emprego, pensamos que é o casamento. Mas sabe que bênção é essa? E às vezes pensamos, inclusive, que é somente ir para a glória. Muitos estão parados, de braços cruzados, apenas esperando a ida para a glória. É como se eu estivesse aqui esperando pelo Senhor e parado, inerte, achando que eu já fui salvo, e se eu já fui salvo, está tudo resolvido. Eu não tenho mais que me preocupar, basta ir à igreja dia de domingo, dar o dízimo, cantar algumas músicas e esperar Cristo voltar ou Ele me levar. Para muitos irmãos, a caminhada cristã se resume somente a isso. E é uma caminhada realmente triste, fria e sem nenhuma alegria. É uma caminhada de quem pensa apenas em se salvar e pronto, e nada além disso. Mas existe uma bênção, e é dessa bênção que Deus está falando aqui. Você quer ver? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Uma grande bênção, meus irmãos. A bênção do qual ele fala aqui é nesse sentido, no sentido de que cada um se afaste da sua maldade, de que cada um se afaste do seu pecado. Jesus Cristo veio não somente para me levar para a glória, para o céu, Ele veio para me livrar do meu mal, da minha perversidade, ou como fala outro texto, desse mundo perverso. Ele veio para isso. Ele não veio simplesmente e somente para que eu fique aqui aguardando a sua vinda de braços cruzados, mas ele veio para nos transformar em um povo seu, um povo santo que se afasta da perversidade, que se afasta da maldade, que está longe desse mundo mau.
seja nas suas ações, seja nos seus pensamentos ou nas suas palavras. Ele veio para nos abençoar no sentido de que cada um se afaste da sua perversidade. É para isso que ele veio também, meu irmão, minha irmã. Como está lá em Efésios, capítulo 2. Efésios 2, ele fala de todo o plano de Deus, ele fala do Evangelho. É o plano, é o Evangelho completo que está lá descrito. E depois de falar de tantas coisas, depois de falar que Deus, por causa do seu amor, nos salvou do mal, do diabo, do pecado, lá no final, no Efésios 2, versículo 10, ele diz a palavra que todos conhecem. Pois somos feitura dele, fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Criados para quê, meus irmãos? Para boas obras. Nós somos feitos para boas obras, para realizar atos de bondade, de santidade, de obediência. E ele diz, as quais obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cristo morreu também para isso, para que nós andássemos em boas obras, para nos livrar da nossa perversidade. Olhe para mim, nunca esqueça, você estava cheio de perversidade e eu também. Por mais que você olhe para trás e não veja um assassino, não veja um adúltero, um ladrão, nós tínhamos sim perversidade e andávamos nesse caminho mau. E Jesus veio para libertar, para livrar o homem desse caminho. Não foi a piedade dos judeus, a sua religiosidade que eles quiseram atribuir a Pedro. Não foi. Não foi o fato de serem filhos de Abraão, não foi de estarem no templo, não foi nada disso. Não foi isso que livrou aqueles homens da maldade, do assassinato, de tramar a morte de um inocente. Não foi. O que iria libertá-los daquela perversidade era o Evangelho de Jesus Cristo que Pedro agora oferecia para eles. Agora sim, eles poderiam ser diferentes. Outras pessoas que realizam boas obras que Deus preparou para que eles realizassem. Assim são vocês. E vocês e eu, nós não podemos esquecer dessa verdade. Cuidado para não ter o ódio que eles tiveram, justificando a sua raiva, porque A, B ou C foi injusto, foi mau, foi blasfemo, ofendeu a Deus. Cuidado, o pecado nos engana, meus irmãos e minhas irmãs. O pecado é traiçoeiro. E você às vezes pode estar pensando que é muito justo, que está sendo muito justo e muito zeloso com as coisas de Deus. Mas na verdade está vivendo de maneira semelhante, pensando exatamente como pensavam aqueles homens que assassinaram o justo. Dois caminhos: o caminho do mal, da perversidade, e o caminho do bem. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Veja que ele fala ressuscitou, porque aquela ressurreição significa tanto que ele, como corpo, voltou, também significa que nós vamos morrer e com o corpo também voltaremos, mas também significa que nós éramos uma pessoa e agora nós somos outras pessoas. A ressurreição quer dizer isso. Todos aqui já ressurgiram dos mortos.
E temos que matar esse velho homem todos os dias e nos vestir do novo homem, que é segundo Cristo, todos os dias. Todos os dias. Agradeça a Deus, meu irmão, minha irmã, por Ele ter livrado você do caminho mau, da sua perversidade, e ter colocado você no caminho bom, num caminho de boas obras, de bondade, que Ele preparou. Antes Ele já tinha preparado. Ele fez vocês, Ele me fez para isso. Ele nos fez para isso. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por a palavra, pela tua palavra. Nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor. Que o Senhor nos mostre o nosso pecado, Senhor. Que o Senhor nos mostre o pecado de ódio, o pecado da indignação para com o nosso próprio. Que o Senhor, nosso próximo, que o Senhor nos livre, Senhor, de pensando que estamos prestando um culto a Ti, quando na verdade estamos fazendo mal ao nosso próximo, Senhor. Nos livre, Senhor, nos mostre todas as vezes que o ciúme acender em nosso coração, que a inveja acender em nosso coração, que a raiva, que a falta de paciência, a intolerância brotar em nosso coração. Nos avise, Senhor, nos alerte e nos mostre que nós temos que amar o nosso inimigo, temos que amar aqueles que nos perseguem, que nos fazem mal, Senhor, e temos que orar por eles. Amar e orar por eles, e não ficar com raiva deles. Senhor, o Senhor já nos libertou daquele caminho de perversidade. Nos ajude, Senhor, nos liberte cada vez mais. Nos ajude a andar no caminho de santidade, num caminho de boas obras, as quais o Senhor já preparou para nós. É no nome de Jesus que eu te peço isso, e eu te agradeço. Amém, Senhor.